A habilidade de influenciar, inspirar, guiar pessoas, não apenas dar ordens. Um bom líder, ele tem a capacidade de desenvolver a equipe toda. Com foco na formação, a FAESP reuniu presidentes e sindicatos rurais do estado de São Paulo num evento em Campinas e também comemorou os 86 anos de fundação da federação. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Oferecimento FAESP e Senar SP. Tirso Meirelles, presidente da FAESP, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, vice-presidente do SEBRAE de São Paulo, vice-presidente do COSAG, que é o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, conselheiro da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, produtor rural. Tirso, é sempre um prazer recebê-lo aqui em A Força do Agro. Olha, a alegria é toda nossa. Sabe que o nosso agro tem acompanhado muito a Revista Oeste, né, pelo seu canal e também pelo trabalho que vocês fazem extraordinariamente. Então, para mim, recebê-los aqui, eu me sinto muito feliz e muito honrado. Tirso, nós estamos num encontro de líderes e aqui ouvindo alguns presidentes e sindicatos, alguém disse que a FAESP é mais que uma instituição, ela é uma geradora de oportunidades. E eu acho que vai muito ao encontro dessa citação, o que está acontecendo aqui quando você está dando oportunidades para gerar novos líderes, né? Nós fizemos 86 anos de idade, né? Extraordinário, 86, a história. Fizemos um vídeo, né, contando a história. Muitos deles não conheciam toda a história da Constituição da nossa entidade. E sem dúvida nenhuma, eu estava inclusive comentando com algumas pessoas, falando, mas Tirso, criando novos líderes, eu falei, é exatamente o que nós precisamos no país, né? Cada um de nós temos uma etapa na vida. Os nossos presidentes de sindicato deram a oportunidade, 96% dos nossos presidentes de sindicato nos elegeram para 4 anos. Então eu me dediquei 4 anos. Desses 4 anos eu vou fazer o melhor possível. Não sei se vou permanecer ou não, mas esses 4 anos eu tenho de dar tudo para eles, porque eles são as grandes lideranças do interior. Eles que fazem acontecer e manter o homem e a mulher no campo, que hoje, com muita dificuldade, porque nós não temos uma política agrícola no país, nós não temos seguro, nós temos um endividamento porque a taxa de juros é muito elevada. Então eu vou dar um exemplo para você. Hoje nós estamos com uma inflação de 5%, que é realmente histórica, porque já suplantou aquele nível que poderia ser de 3,5%, 5%. Aí você pega, por exemplo, você vai tirar um recurso para a propriedade rural. Quando você tira do banco, chega a 22%, 23%. Se você tem uma inflação de 5% e tira 23%, sobra 18% de spread. O banco está ficando com 18%. Isso é terrível. Então, quer dizer, você está tirando a produção do setor produtivo, da cadeia produtiva do agro, da indústria, do comércio, do serviço, indo para o setor financeiro. Não é justo isso. Nós temos de incentivar a produção, incentivar realmente o emprego e renda que traga a segurança jurídica, a segurança alimentar para o processo como um todo. Então, esse processo de liderança, a gente vem trabalhando já há 7 anos que a gente participa do maior centro de fórum mundial de liderança em Chicago. E lá nós pegamos 2 ou 3 grandes referências das palestras internacionais, transformamos em português e trazemos para eles. Mas esse fato é tão importante que vem inclusive a esposa, porque a esposa precisa conhecer a importância da liderança do seu marido e vice-versa, para que ela possa compartilhar e ajudar no processo de liderança naquele município, naquela região. Então é maravilhoso. Você falou algo interessante, gerar novos líderes. Acredito que quando o brasileiro tiver essa percepção de que todo mundo tem que ser líder e não apenas escolher um líder, quando todos tiverem essa capacidade de pensar em desenvolverem juntos, talvez a gente consiga mudar um pouco esse cenário, né? Hoje, no momento que nós estamos atravessando, esses líderes não estão se tornando mais paisagem. Eles estão movimentando a sua região. Eles estão movimentando e sabendo quem efetivamente protege a democracia,
que protege a família, que protege o desenvolvimento estruturante do seu município para manter o homem e a mulher no campo, para que ele possa manter na atividade. Caso contrário, ele vai sair da atividade. Para você ter uma ideia, hoje, sem um projeto Brasil, sem um projeto de safra, nós temos hoje um seguro, nós não temos. Enquanto isso, os Estados Unidos têm 95% de cobertura de seguro das suas propriedades. O nosso é 0. O ano passado foi 3,5%. Nós não temos subsídio para o agricultor, nem queremos subsídio, mas o mundo tem quase 2 bilhões de dólares por dia contra a agricultura sustentável do Brasil. Os grandes países protegem os seus produtores, que quando tem prejuízo, para que eles possam manter a produção, o governo vai lá e banca o preço mínimo deles para eles não terem prejuízo. Então, quer dizer, é uma concorrência desleal e nós estamos continuando. Mas o governo federal nosso, aqui do Brasil, trabalhar contra o agro nosso fica difícil. Porque dentro de casa você começar a não ter as estruturas necessárias para o desenvolvimento. É por isso que a federação está fazendo 7 centros de excelência distribuídos no estado, para que a gente possa levar as novas tecnologias digitais, inteligência artificial para o pequeno e médio. Nós precisamos fortalecer a economia do pequeno e médio. Eles precisam estar financeiramente fortes. E hoje, com todas essas dificuldades, nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós estamos fazendo esse trabalho, um trabalho com os centros de excelência, e ao mesmo tempo nós estamos levando também os novos conceitos de comercialização, para que realmente o homem do campo possa agregar valor. Por isso que nós estamos visitando todas as propriedades rurais, já visitamos 140 mil propriedades rurais, para a gente saber a dor do produtor, para que nós possamos fazer os cursos direcionados e melhorar a sua produtividade. Nós estamos fazendo assistência técnica gerencial, hoje praticamente nós temos vamos chegar a 500 assistência técnica gerencial, vezes 40 produtores, você vê quanto que dá. E esses produtores você vai ter um engenheiro agrônomo, ou um veterinário durante 2 anos e meio cuidando da sua produção, gratuitamente, aumenta 40%. A partir daí, nós vamos levar, nesse centro de excelência que nós estamos fazendo em Avaré, de agroindústria, nós vamos levar uma agroindústria para agregar valor para eles. Aí nós vamos montar uma cooperativa, uma associação, para que eles possam agregar valor, vai diminuir o preço para a sociedade, vai aumentar o valor para o produtor, a rentabilidade dele. Aí fizemos um acordo entre a Apex, Faculdade Sebrae e Senar, para que nós possamos também ajudá-los a exportar. Então aí você mantém o processo produtivo intacto, esse é o ponto. Então isso tudo você tem de pensar para o futuro. Então lá atrás, quando nós estávamos falando, o Dr. Fábio arrumou, há 45 anos atrás, 70 equipe odontológica, médica e ambulância. Imagina, 45 anos atrás muitos municípios não tinham nem ambulância. Nos próprios municípios. E aquilo ali era para ajudar o quê? A saúde do trabalhador e do produtor. E hoje nós estamos com a saúde no campo. Nós já visitamos 50 mil pessoas no campo para ver a saúde da criança, do jovem, do produtor, da produtora e do trabalhador. Fizemos um convênio com o Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, onde eles fazem todo esse levantamento, volta para as enfermeiras voltam para o campo e leva todo o conhecimento para que eles possam ter uma saúde melhor. Esse é um trabalho magnífico que nós estamos fazendo, para que você possa dar saúde, condições para que ele possa manter a sua atividade. Então é uma junção que a gente tem de fazer para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, fortalecer a cadeia produtiva. Sozinho, o elo da cadeia enfraquece. Então o agro tem que estar forte, a indústria tem que estar forte, o comércio tem que estar forte, o serviço tem que estar forte. Esse fortalecimento dessa cadeia produtiva traz a sustentabilidade da economia brasileira para que ela possa ter um desenvolvimento sustentável. Esse universo da FAESP, né, da Federação de São Paulo, do Senar São Paulo, é transformador, né? E a gente teve o nosso presidente emérito, Dr. Fábio Meirelles, ele construiu, né, essa grande FAESP que nós temos hoje. E a gente sempre tem que olhar para trás, até mesmo para que a gente possa honrar todas as histórias que foram construídas nesses 86 anos. E grande parte dessa história foi sobre a liderança do Dr. Fábio Meirelles, como a gente viu aí nos vídeos, né? E por quê? Porque ele doou a vida dele, né, para o agro
brasileiro e principalmente para o agro paulista. Então hoje eu falo que o nosso presidente, Dr. Tirso, e todos nós que estamos aí, mesmo nas semeadoras, a gente tem a grande missão de dar a continuidade e honrar esse trabalho maravilhoso, porque uma entidade dessa, ela não é construída do dia para a noite. Então ela foi construída com muita determinação, com muita empatia, né, para cada um dos produtores rurais e por pessoas que doaram a sua vida, né, com o propósito no produtor e na produtora rural. Então eu fico muito feliz, muito honrada de fazer parte dessa história, dessa família FAESP, Senar, e poder estar contribuindo com essas mulheres do campo, porque a mulher ela sempre esteve no campo, né, na invisibilidade. Hoje a gente vem fazendo esse trabalho de trazer essas mulheres para a visibilidade, levar essas ferramentas através da FAESP. E a FAESP sempre teve um olhar diferenciado para a mulher, tanto é que já há 14, 15 anos atrás a gente já tinha mulheres na diretoria da federação. Então isso mostra, entendeu, o comprometimento da entidade com o homem e a mulher do campo. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. E detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para a sua casa. Aqui os Estados Unidos, inclusive a FAESP pede, né, Tirso, a negociação depois aí do anúncio dessa tarifação novamente imposta aí pelo governo americano. Precisa haver uma conversa, uma negociação, porque o produtor não pode pagar pelas decisões externas, né? Sem dúvida. O que acontece? Nós sabemos que o governo americano tem um déficit público muito elevado. Ele sempre cobrou para utilizar um grande mercado dele, que é um mercado de alto valor agregado, ele sempre cobrou tarifa. Então você sempre teve tarifa do suco de laranja, do café, sempre teve tarifa, mas dessa vez ele aumentou muito. Mas o governo federal se preocupou o quê? Vamos realmente criar confusão, porque como ele não está segurando a inflação e ele é obrigado a aumentar os juros, então ele está entrando num loop totalmente contrário ao setor produtivo. Ele falou, é melhor eu criar essa confusão diplomática, porque daí os produtos não vão sair, vão abaixar aqui. Mas é uma ilusão, porque abaixa para o produtor, mas nas gôndolas do supermercado não abaixa. Então, quer dizer, fica uma coisa meio complexa nesse sentido. Então, precisa de ter uma visão mais estruturante. Hoje nós temos o protecionismo, tanto dos Estados Unidos, agora a China
com a União Europeia, esse bloco já começou a criar confusão conosco em todos os sentidos, mas nós liberamos toda a liberação para eles já a zero. O vinho, o azeite, o queijo, o leite. E é onde hoje nós temos as nossas rotas aqui. Nós temos 350 vinícolas do estado de São Paulo. Nós temos azeites que foram premiados internacionalmente, nossos queijos. Então vão entrar já a concorrência desleal no processo como um todo. Como está acontecendo na Argentina e Uruguai, que está tendo dumping no nosso leite. E nós fomos conversar com o governo federal na ocasião. Ele falou, olha, me demonstra que tem dumping que eu vou tomar as providências. Demonstramos pela própria CASEX, do Ministério da Indústria e Comércio, e lá depois falou, não podemos, porque senão vai aumentar o imposto. Então, toda a genética, todo o investimento do pequeno produtor, do médio e grande produtor, acaba com tudo. Então, você pega a maioria dos produtores de leite, tem 300, 400 litros de leite, né? Então, é uma judiação perder todo esse investimento que foi feito, né, no Brasil como um todo, né? Então, falta muita sensibilidade do governo, que precisa fazer efetivamente um trabalho fiscal e monetário para que realmente gaste menos. Onde já se viu, arrecada 3 trilhões e 300 milhões de reais, 1 trilhão e 100 milhões é para pagar juros. Não sobra nada para que você possa fazer um investimento. Você pega, por exemplo, nós estamos falando aqui, nós gastamos 20 anos para fazer 700 quilômetros de ferrovia. 20 anos, ferrogão. E ainda não terminou. Você pega a China, em 3 anos fez o mesmo tanto que nós. Então, para onde nós estamos indo? Cadê os nossos sonhos? Estamos perdendo tudo. Se nós não temos uma visão a longo prazo, você gastar 20 anos para fazer 700 quilômetros de ferrovia, então aí você imagina os nossos portos, você imagina tudo que está programado, você vai pensar daqui 20, 30, enquanto isso os outros países estão distanciando de nós na tecnologia, na evolução do desenvolvimento logístico, dos custos. Então fica muito difícil. Hoje você vê, nós temos 350 milhões de toneladas que a gente colhe. Nós temos um débito de 120 milhões de toneladas de estoque para guardar os nossos produtos. E aí nós não temos, nós vendemos, cai o preço, perdemos na infraestrutura 14% a 16% da nossa produção. Então, quer dizer, falta sensibilidade, porque com tudo isso a gente resolve, nós resolvemos o problema da falta de alimento para a nossa sociedade. Nós somos um país forte, produtivo, mas não podemos aceitar um brasileiro passar fome. Mas não existe políticas voltadas para esse desenvolvimento. É tudo no sentido de falar e não executar. Então lança um projeto lá de tantos milhões, você vê que aquele dinheiro não chega no produtor. Aí passa 2 meses, eles lançam outro produto com o mesmo dinheiro, porque não chegou, ficou lá retido, então eles usam o mesmo dinheiro para lançar vários produtos. Não é por aí. Precisa de seriedade para o nosso país. Voltar realmente, nós termos as políticas necessárias de reforma tributária, por exemplo, vai começar. Como que nós vamos fazer? Não estamos nem sabendo. Regulamentação ainda não terminou, não sabemos o IVA. E vai acontecer uma sobrecarga. Vamos ter um IVA maior do mundo, né? A responsabilidade fiscal acabou com o arcabouço fiscal. Aí gastamos mais do que arrecadam. Aí é complexo. Aí você tem também as emendas secretas, né? Como emenda secreta? A sociedade tem direito, a mesma coisa, o gasto da presidência da República tem de ter, todo mundo tem de saber, né? Então são coisas que precisam ser resolvidas com transparência no nosso país, para que a gente possa realmente ter as condições de fazer um investimento na educação, na saúde, na segurança. Hoje nós estamos tendo uma guerra civil no país e fica por isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde alguém da nossa família ou nós mesmos podemos falecer por causa dessa guerra civil. Não pode ser assim, precisa, sem dúvida nenhuma, ter seriedade com a sociedade nacional. O governo já não é simpático ao agro, porque o agro não se alinha a isso, pelo contrário. As escolas, o material didático para nossas crianças é no sentido de que o agro é pernicioso, que a propriedade da terra é ruim, esse tipo de coisa. Então existe toda uma mentalidade de desconstrução.
E o Brasil desorganizado, o governo não tem cuidado nem preocupação, pelo contrário, tem uma certa repulsa pela comunidade do agro. A FAESP aparece como uma bênção. E nisso o Tirso como um anjo levantado por Deus para realmente organizar o setor. Então, se não fosse a FAESP minimamente organizando o setor, ia acontecer um desastre nacional como ele está se pronunciando. É assim que eu vejo. Graças ao bom Deus, existem grandes brasileiros como o Tirso Meirelles e instituições maiores do que esse governo. E por conta disso, ainda o Brasil resiste. Não é? Resiste, mas você vê, nem o nosso futebol resistiu, né? A Europa, por exemplo, ela não tem medo dos nossos exércitos, não tem medo dos nossos aviões, dos nossos tanques, das nossas bombas. Ela tem medo não tem medo do nosso futebol, né? Ela tem medo da nossa agricultura. E isso mostra a força da agricultura. Hoje, o que impacta mundialmente é o agronegócio do Brasil. E diga-se de passagem, é o que está sustentando ainda o país. A indústria está completamente esfacelada, desorganizada, o varejo está totalmente desorganizado, uma quebradeira danada, recordes e mais recordes em recuperações judiciais. A tributação vem com tudo, a legislação super endurecida, agora o cara não paga 3 meses, ele é devedor contumaz, os serviços essenciais sendo cortados em 10 dias, a pessoa não pagou a conta de luz, passou 10 dias, está lá a concessionária que tinha que estar evoluindo o serviço, que não presta nada demais de serviço, cortando a luz, cortando o gás, enfim. O país ele está realmente muito desorganizado. Nós precisamos reorganizar o país. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gem Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. No governo aí do PT, tudo é
plano, né? A exemplo do Plano Safra, foi anunciado recentemente aí, mais de 525 bilhões de reais. A gente sabe que não atende às necessidades do produtor, não chega até o produtor, não deixa de ser um plano, porque como que o produtor, precisando de uma renegociação de dívidas, vai conseguir novos empréstimos? Quando nós tiramos um financiamento para melhorar a nossa produção, quando você compra uma máquina, equipamento, você demora de 8 a 10 anos para ter retorno dela. Não é de imediato. As pessoas às vezes falam assim, o agricultor é rico, é isso, aquilo. Não, não é. Hoje, nossos avoenos, nossos avós, pais, deixaram um legado para a gente. Então, nós temos as nossas propriedades por si só, que vem de várias gerações. Então, economicamente, nós temos uma propriedade. Financeiramente, nós estamos quebrados, porque nós temos um endividamento. Então, nós vamos ter de vender a propriedade para pagar o financiamento. Então, o que justifica isso? Então, o Plano Safra, eu até brinco, esqueceram de incluir o produtor rural nela. Estão mais preocupados em vender, por exemplo, você vender máquina, vai para a indústria. Você vender fertilizante, vai para a indústria. Você vai vender defensivo, vai para a indústria. Semente, vai para a indústria. É tudo importante, a cadeia produtiva, não vejo problema. Mas depois, quando a gente está com produto, você não consegue colocar o preço. Manipulam as commodities, vai lá embaixo, você não consegue pagar nada. Não teria de ter um arranjo nesse sentido, uma pulverização nesse sentido das responsabilidades como um todo? Né? Então é muito complexo, mas nós somos resilientes e vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, fazer acontecer uma política agrícola a longo prazo. Nós temos um projeto Brasil de 20, 30, 40 anos. O que é que nós vamos querer esse país daqui 20 anos? Nós não temos. A gente fizemos uma previdência, a presidência voltou atrás. Aí teve a reforma trabalhista, voltou atrás. Então, quer dizer, tudo volta atrás nesse país. É um marco temporal que ficou na Constituição, onde vários profissionais estudaram, o Congresso estudaram, voltaram tudo para trás. Isso não é seriedade. Então, quer dizer, precisa de ter a melhoria contínua, ótimo, não vejo problema nenhum. Você faz, depois se tiver, por exemplo, alguma distorção de alguma coisa, vamos adequar, não tem problema nenhum. Mas você tem de saber o futuro, para onde o país está indo, para trazer os investimentos. Hoje você tem ainda recurso financeiro no nosso país, porque está entrando dinheiro por causa dos juros altos. Mas quando realmente resolver a área internacional que está jogando aqui porque ganha o dinheiro com taxa de juros alta, tirar o dinheiro, aí eu quero ver o que o governo vai fazer, porque ele está utilizando esse dinheiro para se autofinanciar. Quando tirar isso, eu quero ver quanto que vai a taxa de juros da inflação. Esse é o grande problema e o risco que nós estamos atravessando, que no final do ano podemos chegar a 87% de tudo que nós produzimos no nosso país e estarmos em dívida. E isso eu falo porque hoje, uma criança nascendo, que nós temos um sonho pelos jovens, ele já está devendo 10 mil reais pela dívida do governo federal. Então não é assim que a gente leva um país. Quando ele ainda consegue tirar um financiamento, aí finaliza o financiamento dele quando ele faz a safra. Aí ele é obrigado a vender para pagar o financiamento. Pô, por que não tem um prazo para comercialização maior, para que ele possa esperar um mercado melhor de preço para ele vender? Então existe todo um processo de diminuição das commodities naquele momento onde que você está com o produto. Depois que você perdeu o produto, está na mão de outras pessoas, aí você vê que as commodities sobem. Aí esses aí ganham e nós ficamos aí sempre pensando, por que não seguramos, por que nós não temos uma política, por que nós não podemos estruturar o processo como um todo, por que nós não podemos fazer as pequenas agroindústrias, por que não fazer as coisas acontecer corretamente? Mas o produtor é resiliente, tem fé e é graças a essa resiliência que a comida chega até a cidade, né? Sem dúvida. Esse é um ponto importante que nós estávamos aqui falando. Nós tivemos aqui um acompanhamento muito interessante do apóstolo Estevão, nós somos bem ecumênicos aqui, o homem da terra, como nós, a gente acredita muito em Deus, né? A gente tem uma fé muito grande e mesmo quando a gente perde a safra, ainda a gente fala assim, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter uma safra melhor, né? Então sempre sonhando com o bem-estar da sociedade, né? Muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu fico muito feliz e eu deixo aqui uma mensagem que foi construída pelo Dr. Fábio, que é o nosso presidente emérito, em 1970. Ele escreveu, não adianta nada você ter a quantidade de computadores, de carros, de chaminés, se você não tiver um grande
elo de futuro, que é uma semente bem germinada e um sorriso de uma criança bem nutrida. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos germinar essa semente com muita fé, gratidão à sua audiência. A força do agro é o Brasil que dá certo.